O umbuzeiro é uma árvore muito valorizada no sertão nordestino, por atender às necessidades de sobrevivência de seres humanos e animais da região. Árvore esta que também é estudada como pelo Laboratório de Ecologia e Botânica do CDSA, em Sumé, no Cariri paraibano. Nós trabalhamos com a população Spondias tuberosa, o nosso umbuzeiro, e do ponto de vista do Laboratório de Ecologia e Botânica da UFCG, eu como coordenadora, Alexandra Vieira Lacerda, nós estamos observando claramente a redução dos vetores de densidade do umbuzeiro na natureza. E isso é preocupante. Quais os motivos que a gente está observando? Principalmente os processos de cobertura e uso da terra fazendo de forma equivocada. Então nós estamos observando essa redução dessa população, que é uma população, estratégica como impulsor de desenvolvimento regional. O umbuzeiro, nós sabemos que dele dá para a gente fazer vários produtos para acionar aí a sociobiodiversidade no impulsor da economia, mas com a redução da população dele na natureza, nós estamos observando com muita preocupação esse comprometimento. Mas também, enquanto universidade, nós já estamos estudando formas de fazer reintrodução biológica do umbuzeiro em áreas em processo de desertificação. Isso é muito importante, porque a gente está devolvendo para a natureza condições importantes e devolvendo também para a sociedade alternativas importantes de impulsionar a socioeconomia. Devido a muitos problemas naturais e decorrentes do homem no bioma Caatinga, o umbuzeiro vem sofrendo em relação à sua popularização. Assim, acaba se encaixando na lista vermelha de probabilidade de extinção. Veja só, quando a gente discute a lista vermelha, que são listas com espécies em probabilidade de extinção, nós temos várias categorias, desde extinção total, a regional até a local. Quando eu observo os marcadores regionais, é como eu acabei de falar, é nítido a redução dele exatamente pela pressão de um processo de uso e cobertura do solo colocado de forma equivocada. Então, o desmatamento, as queimadas, está fazendo com que nós tenhamos redução. Então, muito claro, se eu olho do ponto de vista local e regional, certeza nós estamos reduzindo a população de umbuzeiro na nossa região. Mas por isso que a ciência está muito preocupada em estar estudando os formatos de fazer essa reintrodução, principalmente em áreas em processo de desertificação. Daí a ciência é muito importante nesses estudos. E começamos nesses estudos, vejam todos vocês que estão nos escutando, desde os ecossistemas de referência. Ou seja, qual é a densidade que ainda nós temos de umbuzeiro, quais os processos de dispersão e o que a gente pode fazer dentro desses elementos para impulsionar a reintrodução biológica. O umbuzeiro é uma árvore que está ligada à sobrevivência dos animais e também à sustentabilidade humana, assim sendo muito importante na natureza e principalmente no bioma Caatinga. O umbuzeiro é estratégico. Veja que nós estudamos os nossos sistemas naturais, desde o atendimento dessa biodiversidade, e o umbuzeiro, muitas vezes a gente olha só para uma espécie, mas junto com a espécie vegetal, ele é ligado às espécies animais. Então veja que ele participa de uma cadeia biológica muito importante para o componente faunístico, e esse componente faunístico ele é muito importante para atender, inclusive, como uma impulsão de desenvolvimento regional e formando toda essa cadeia da sociobiodiversidade. Então o umbuzeiro é importante tanto do ponto de vista das relações biológicas, no formato dos sistemas biofísicos, mas também para a sociobiodiversidade. Ele é muito importante. O que é que está faltando? Estudos para impulsionar essa cadeia de uma forma que a gente possa conservar, proteger, mas usar ele, sem dúvida nenhuma, para impulsionar esse desenvolvimento econômico dentro do semiárido brasileiro. Assim como outras plantas do semiárido, o umbuzeiro tem as suas transformações. Durante a seca, perde a folhagem e durante o período chuvoso, tem a sua roupagem de folhas verdes. Nós temos as nossas plantas que são adaptadas à condição desse ciclo variável que é a sazonalidade. Quando eu falo de sazonalidade, para todos que estão nos escutando, é aquela perspectiva da gente ter o período seco e chuvoso. Então as plantas ao longo do tempo, assim como também os recursos faunísticos, foram se adaptando a esses ciclos variáveis. Então no período seco, nós temos o processo de caducifolia, as plantas por uma questão de adaptação perdem as folhas para reduzir a questão da necessidade hídrica, e depois quando vem um período chuvoso nós temos a emissão dessa biomassa foliar sendo retornada para os indivíduos e as populações.